Muito bem, meus amigos, iniciando aqui o nosso trabalho de hoje, dando continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, parte primeira das causas primárias, capítulo 1 de Deus, falaremos hoje sobre os atributos da divindade. Então, a partir da questão número 10, e vamos até a questão número 13, complementando também com um trecho, de um item do nosso livro A Gênese, onde Kardec, lembramos sempre, ele escreveu, publicou o Livro dos Espíritos em 1857, em 68, portanto 11 anos depois, ele trouxe o livro A Gênese, complementando um pouco mais aquilo que foi apresentado para nós no Livro dos Espíritos. Então Kardec, mais envolvido com os temas da doutrina espírita, mais envolvido com as instruções dos espíritos, e aí então, portanto, nós veremos ali um Kardec mais sábio, e essa sabedoria virá exatamente pelo seu próprio desenvolvimento no trabalho que ele então assumiu. Então vamos lá. Bom dia, Dilma. Vamos lá então, começando aqui. Kardec traz para nós aqui logo uma primeira pergunta, que ela é bastante simples, bastante objetiva e não traz para nós ali nenhum questionamento com relação à sua natureza. Questão número 10. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? A resposta não. Falta-lhe para isso o sentido. Essa questão, ela traz para nós um complemento de raciocínio daquilo que nós conversamos anteriormente no item Provas da Existência de Deus, mas muito mais sobre Deus e o infinito, quando nós conversamos que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. A grande dificuldade para nós é exatamente classificar Deus dentro daquilo que nós entendemos como a grande sabedoria do universo. Isso significa que nós costumamos fazer uma separação em que Deus se mostra mais do lado moral e pouco compreendemos do lado intelectual. Isso porque, lembra que nós conversamos falando de Deus a respeito da visão da ciência, Então, a ciência vai dizer para nós que Deus não existe, exatamente porque Deus ele é visto como uma personalidade religiosa e, ao mesmo tempo, Deus personificado dentro das características humanas. Então nós veremos ali que Deus, segundo a ciência, seria aquele ser inteligente, aquele homem inteligente, ou aquela mulher inteligente, não importa, mas uma personalidade inteligente, que vai então fazer ali, criar tudo aquilo que existe no universo. Então a ciência vai dizer, não existe isso. Não existe ali uma personalidade que controla o universo. Então significa que, dentro dessa visão, desse lado científico, Deus não existiria com essas características, esse ser que foi apresentado pelas religiões. Mas nós falamos que a natureza trouxe para nós diversas leis que vão então compondo, construindo o universo que nós conhecemos hoje. E aí então, como nós conversamos, a nossa mente já se expande um pouco mais nesse sentido, compreendendo Deus muito além daquela personalidade que nós aprendemos a conhecer. Então nós veremos Deus com essa natureza inteligente que cria essas leis que envolvem hoje, por exemplo, as leis da química, as leis da física, as leis da biologia, que ele sendo capaz de criar vida, sendo capaz de criar a matéria, com toda a sua composição. Então essas mesmas leis que foram então criadas por essa natureza, com N maiúsculo, ela seria ali uma das características de Deus. Então nós veremos que Deus não é apenas aquele ser moral, mas também esse ser intelectual que age em tudo aquilo que diz respeito à criação no nosso universo. Então esse é o primeiro ponto importante. E já do lado moral, e a mesma coisa acontece agora do lado das filosofias espiritualistas, nós veremos aqui então que Deus é esse ser moral que traz ali para nós, por exemplo, o amor por todas as criaturas,
a sabedoria suprema, né, no sentido de criar, conduzir, fazer com que cada criatura avance dentro da sua linha evolutiva, da sua linha evolucionista até. Então nós vamos misturando Deus de um lado, Deus visto por uma perspectiva, Deus visto por outra perspectiva, e na verdade nós estamos vendo apenas pequenos pedaços, vendo ali pequenas características de Deus. E quando os Espíritos colocam que falta para nós o sentido, é exatamente isso, porque nós fragmentamos Deus de acordo com o nosso entendimento, de acordo com as nossas crenças, a ponto de, até mesmo dentro das próprias religiões, temos visões diferentes a respeito de Deus. Se pegarmos, por exemplo, dentro do cristianismo, nós temos Deus muito mais, conforme Jesus trouxe para nós, pela necessidade de compreendermos o amor de Deus por todos os seus filhos, por todas as suas, essa entidade inteligente, o amor que ela traz por todas as criaturas. Jesus chamou de Pai. E desde então nós temos essa ideia de que Deus é um Pai e de que nós somos filhos. Mas quando nós saímos do cristianismo e nós vamos, por exemplo, para o hinduísmo, nós vamos encontrar diversas divindades que trazem características diferentes, que se relacionam com os seres de uma forma diferente. Então, ao mesmo tempo que a ciência tem uma visão de que a natureza é a única entidade que existe no universo capaz de provocar, através de processos evolutivos, o desenvolvimento e a criação de tudo que existe, do outro lado nós temos esse lado mais afetivo de nós, criaturas, vendo essa divindade como sendo esse ser criador. E até mesmo, então, dentro dessas escolas que nós conhecemos, temos visões diferentes. E por que isso tudo? Porque nós ainda temos uma dificuldade muito grande de compreender aquilo que para nós ainda é incompreensível. Por isso falta sentido, né? Falta para isso compreender a natureza íntima de Deus, falta para nós esse sentido. Somos seres ainda muito ligados à matéria, portanto as nossas percepções estão relacionadas com o mundo material, e nós vamos então observando Deus de acordo com aquilo que esse mundo material vai apresentando para nós. O mundo material, através de todas as criações, e no caso do mundo espiritual, ainda baseado na nossa fé. Porque nós acreditamos num determinado tipo, numa determinada estrutura do mundo espiritual, mas nós não temos o conhecimento pleno. Principalmente para nós encarnados, que temos uma visão agora, né, muito mais ali limitada dessa realidade espiritual. Porque para nós aqui o mundo material é a nossa realidade. O mundo espiritual é aquilo que nós achamos que é. Nós temos o contato com a doutrina espírita que nos permite, através desse intercâmbio com o mundo espiritual, ter uma compreensão mais profunda, uma compreensão mais abrangente dessa realidade espiritual. Portanto, a gente tem uma compreensão melhor. Mas ainda assim fica fruto da nossa imaginação. Porque quando nós lemos um romance, quando nós lemos ali uma comunicação que chega para nós, os espíritos trazem, a partir da visão que eles têm, que também tem as suas limitações, a realidade que eles estão percebendo. E isso para nós, então, é um estímulo à nossa imaginação para tentar imaginar o que existe no mundo espiritual. Nós temos acompanhado, por exemplo, nesses nossos estudos, né, nesses últimos tempos, livros de André Luiz, livros de Manuel Filomeno de Miranda, né, comunicações ali de Humberto de Campos, por exemplo, de Emmanuel, e de outros espíritos que vão descrevendo para nós o mundo espiritual. Cada um de acordo com a sua visão, com a sua posição, com o seu entendimento. E cabe a nós, então, tentar imaginar isso. Quando eles falam, olha, nós nos deslocamos por um ambiente no mundo espiritual que tem essa densidade, que tem essa vibração. Nós vamos imaginar. E até mesmo nós que lemos o mesmo trecho, bom dia, Eve, lemos o mesmo trecho, analisamos a mesma situação, cada um de nós tem uma visão, já que é fruto da nossa imaginação, uma visão muito pessoal. Então, quando ele descreve que ele caminhava por um ambiente que era sombrio, que tinha ali um odor fétido, eu vou imaginar isso. Vocês vão ter a mesma ideia, a mesma informação, mas vão criar um cenário diferente.
E por quê? Porque nós estamos muito ligados ao mundo material e a visão do mundo espiritual para nós é muito restrita. Já os espíritos que estão no mundo espiritual têm ali percepções mais desenvolvidas, mas ainda assim muito aquém daquela compreensão da natureza de Deus, porque pelo fato de estarem desencarnados, não significa que se livraram das influências da matéria. Portanto, todas as ideias que acabam alimentando estão restritas a esse ambiente que nós vivemos, que é um ambiente material. Estamos na dimensão espiritual, mas vendo o mundo material. Agora, quando se diz que falta o sentido para compreender a natureza íntima de Deus, aqueles espíritos, conforme vão evoluindo e se desmaterializando, e, portanto, tendo uma visão cada vez mais ampliada, vão desenvolvendo sentidos para compreender Deus. E qual é esse sentido que eles colocam para nós aqui? Aquilo que a gente comenta, nós aqui encarnados e também desencarnados, mais ligados aqui à realidade material, nós vemos, nós ouvimos, nós tocamos, nós cheiramos, nós degustamos e sentimos aqui o toque em nossos corpos. Esses são os sentidos que nós temos. Como é que nós podemos então entender Deus? E é por isso então que é bem interessante quando a gente vê aqueles que são mais céticos e mais desafiadores, eles dizem: eu só acredito em Deus se ele aparecer para mim. Ou seja, ele precisa do sentido da visão para ver que Deus existe. Só acredito vendo. Só que Deus não é um Deus material, ele é um Deus que vai além dos nossos sentidos. Não é um Deus que eu posso tocar, não é um Deus que eu posso ouvir, não é um Deus que eu posso ver. É uma entidade que vai muito além desses sentidos, ligados ainda a essa condição que nós estamos nesse estágio evolutivo. Ao imaginarmos aqueles espíritos alcançando aquela condição de pureza, imaginemos as percepções e sentidos que esses espíritos têm. É daí então que eles se aproximam cada vez mais dessa realidade de Deus, né, da realidade onde Deus existe, onde Deus atua, e começam a ter essa percepção. Então é até difícil nós imaginarmos quais seriam os sentidos que eles começam a desenvolver. Exatamente, Angelina, começa a ter essa sentir Deus. Nós precisamos ver, nós precisamos ouvir. E essa sensação de Deus é algo que nós ainda não temos. Por isso, então, quando Kardec pergunta se nós podemos compreender, não podemos compreender. A menos que Deus se tornasse material. E aí entra uma confusão. Porque se nós pegarmos, por exemplo, principalmente aqui no mundo ocidental, em que tivemos ali uma influência muito grande do cristianismo, a visão que nós temos é que Jesus é Deus. E, portanto, Deus se fez homem. E nessa ideia de Deus se fazer homem, significa que nós tornamos Deus material. E mais do que isso, tornamos Deus um homem. E aí nós vemos então que, como eu falei para vocês, as divergências que nós temos dentro das próprias escolas espiritualistas, das religiões, que trazem ali o seu entendimento a respeito da natureza de Deus, mas limitada dentro dos sentidos da própria humanidade. Então, mas até isso é difícil, né, Brás? Está em tudo. Para nós, não existe ali, né? Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Esse é um axioma dentro da física, por exemplo, e é algo que os nossos sentidos confirmam. Dizendo que eu não posso colocar dois corpos no mesmo lugar. Como é que Deus pode estar em tudo? Então, por isso, o que nós fazemos? O fato de nós entendermos que nós não conseguimos entender, já é para nós um grande avanço, do que nós alimentarmos a pretensão de queremos saber dentro das limitações que nós temos ainda. Porque não temos o hábito de buscar a intrínseco em nós, porque os sentidos, lembrando sempre, né, para que servem os nossos sentidos? E isso a própria biologia vai trazer para nós. Os sentidos servem para que nós interajamos no ambiente onde nós vivemos. É aquilo que eu posso ver, sentir, ver, tocar, perceber que tem à minha volta. É a forma que eu tenho de interagir com o meio e de interagir com as pessoas à minha volta. Então os sentidos servem para que eu, como inteligência, extravase as minhas percepções olhando à minha volta, sentindo o ambiente.
Agora, como é que eu vou fazer para procurar dentro de mim essa sensação de algo que os meus sentidos não percebem? Então, o fato, né, quando a gente diz, dentro da visão, né, do filósofo, tudo que sei é que nada sei, o fato de nós admitirmos que nós não temos capacidade de compreender a natureza íntima de Deus e tudo aquilo que existe hoje, tentando conceituar Deus, são pequenas tentativas que a humanidade vai lhe demonstrando nesse esforço de compreender aquilo que é incompreensível, nós já avançamos significativamente. Porque nós passamos então a quebrar aquelas barreiras do nosso entendimento, dos nossos conceitos e até mesmo dos nossos preconceitos. E quando nós quebramos essas barreiras, nós nos tornamos mais abertos para começar então a assimilar as novas ideias que vão trazendo para nós alguma coisa relacionada com a natureza íntima de Deus. Então, dizer assim, olha, não podemos compreender agora, já é um começo do que nós queremos buscar respostas objetivas. Eu só acredito se você me der uma resposta que me convença. Isso aí acaba de se fechar dentro do seu próprio mundo, dentro da sua própria caixa, e ele só vai sair quando ele começar a se desenvolver. Porque nada mais vai convencê-lo do que aquilo que ele espera que seja algo realmente convincente. Quando nós dizemos que não é possível compreender agora, nós nos tornamos abertos a tudo aquilo que vem então nos estimular, nos levando para esse novo entendimento. Então temos que reconhecer essa nossa limitação. É a mesma coisa que acontece quando nós dizemos assim, olha, o espírito existe quando ele foi criado. Eu só acredito se você me disser quando e como. E eu vou dizer, olha, não sabemos. Pronto, para aquela pessoa que se fechou na sua visão, o espírito não existe porque ele não foi convencido. Nós dizemos, olha, nós não sabemos ainda, mas estamos aguardando as condições para que nós possamos compreender. Pronto, nós já nos abrimos a novas ideias. Saímos dos nossos preconceitos e começamos a nos tornar aptos para receber essas novas informações, essas novas ideias. Foi passado para nós que Deus está em um lugar geográfico. O céu, assim como também o mundo espiritual, é um lugar geográfico. Se é um lugar geográfico, onde ele está? Exatamente porque essa geografia é, na verdade, uma das condições para que os nossos sentidos consigam alcançar. Lembra que quando nós falamos logo no início, que tanto que a primeira questão, lá o primeiro item, é Deus e o infinito, e Kardec faz uma separação, voltando aqui rapidinho. Ele diz assim, que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O que se deve entender por infinito? O que não tem começo nem fim. O desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. E a nossa inteligência vai dizer, não, mas eu quero conhecer. Eu sou uma pessoa inteligente, eu fiz a faculdade, eu tenho meu diploma, eu tenho o direito de saber o que é infinito. E aí então vem a pretensão dessa limitada criatura de tentar ir além dos seus próprios limites. Então aquilo que é infinito para nós vai além da nossa capacidade, porque a nossa mente, como nós conversamos, ela depende de tempo, ela depende de espaço, ela depende de limites, ela depende de começo, meio e fim. Aquilo que não tem começo e não tem fim vai além da minha capacidade de entendimento. Portanto, eu recuso a aceitar aquilo que não tem começo e não tem fim. Porque a minha capacidade intelectual precisa dessa informação. Se eu não tenho essa informação, então eu prefiro não acreditar. Prefiro não aceitar. E é aí então que nós criamos as nossas próprias barreiras. Então, aceitar os nossos limites é o primeiro passo para o avanço do nosso entendimento. Depois aqui, seguindo para nós, na questão número 11, Kardec diz assim, será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Percebam que ele fala ao homem, e nesse caso ele está dizendo a criatura humana. Então, a criatura humana um dia vai conseguir compreender o mistério da divindade, o mistério de Deus? Bom dia, dona Miriam. A resposta, quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria.
quando, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. E aqui então, essa resposta dos Espíritos, claro, quando nós nos aperfeiçoarmos, começarmos a desenvolver novos sentidos, novas percepções, novos entendimentos, começaremos a ter uma pequena aproximação da natureza divina. Bom dia, Osmar. Mas vejamos aqui, será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? O que Kardec quis dizer aqui com o homem? Será que os espíritos, alcançando um grau evolutivo, ainda podem ser classificados como seres humanos como nós somos? Até porque a definição de ser humano é aquilo que nós encontramos no nosso mundo hoje. Todos aqueles que viveram aqui no nosso mundo e que vivem aqui no nosso mundo. Mas e aqueles que estão no mundo espiritual? Estão limitados desse conceito do ser humano? Rapidamente aqui. Aproveitar aqui essa definição. Eu coloquei no Google, por exemplo, ser humano. Ele tem aqui para nós as imagens que vai aparecendo com relação com a ideia do ser humano, já começa a mostrar para nós o ser humano material, o ser humano como ser, como uma evolução dos seres primitivos. Então, vejamos aqui, o que é ser humano? É importante a gente entender isso porque Kardec perguntou se o homem poderá entender os mistérios divinos, os mistérios da divindade. Então nós vamos entender dentro do conceito de humanidade que vive aqui no mundo material. Ser humano, Homo sapiens, é o termo utilizado nas ciências para caracterizar a espécie viva evolutiva que se difere das demais por possuir inteligência e razão. Um ser humano pertence à espécie conhecida como Homo sapiens, que, segundo a teoria da evolução, é o resultado do processo evolutivo dos primatas conhecidos como hominídeos. A espécie humana representa o mais alto nível de complexidade da escala evolutiva. O cérebro desenvolve-se de maneira que seja capaz de realizar diversas atividades que exigem raciocínio, além de elaborar pensamentos criativos, abstratos, teorias e de outros tipos. Esse desenvolvimento cerebral associado à estrutura corporal, composta por tronco ereto, cabeça, membros superiores e membros inferiores, possibilitou aos seres humanos a utilização dos braços para para manipulação de ferramentas e objetos para sua sobrevivência. Os seres humanos também constam entre os animais com características celulares que os permitem ser uma das espécies com maior tempo de vida. Não é raro um ser humano chegar a viver além dos 100 anos em alguns casos, ainda que seja a única espécie que tem consciência da sua morte. Então, vejamos aqui, nós vimos aqui por essa definição, eu estou no site dicionários.com.br, mas a gente não vai encontrar nada de muito diferente disso em outros sites, a não ser ali fazendo uma comparação entre a definição dentro da filosofia e dentro da sociologia. Mas o conceito de ser humano dentro da visão espiritual, ele vai muito além, porque aí nós não falamos do ser humano, porque o ser humano ele é visto por uma ideia tanto filosófica como sociológica, mas também biológica, como nós vimos. Mas e o espírito que vai além? Ele pode ser limitado nessa ideia do ser humano? Ele pode ser limitado nessa ideia do homem como criatura? Vai muito além disso. Então, para o homem, para esse ser que nada mais é do que uma evolução dos primatas, que tem um corpo físico e que vive no nosso planeta, certamente que Deus está muito distante. Tem até uma expressão bem interessante num dos livros, se eu não me engano foi de André Luiz, não sei se é o Agenda Cristã, que diz que a distância entre Deus e o homem é a mesma distância entre os homens e os animais. Ou vice-versa, a distância entre os animais e os homens é a mesma distância entre Deus e os homens. Então a gente vê que como homens
nessa visão de seres encarnados que nós temos, não temos capacidade de perceber Deus, de compreender Deus, simplesmente porque as nossas limitações de percepção nos restringem a vivermos ainda presos a esta realidade que o mundo material nos oferece, mesmo estando desencarnados, porque a nossa visão ainda está muito ligada ao mundo material. Eu sou do mundo espiritual, mas ainda sou João, Maria, José, eu vivi em tal lugar, tenho tal família, eu me lembro no que eu trabalhava. Ou seja, estar no mundo espiritual não significa necessariamente estar desmaterializado. Por isso, então, até mesmo nessa realidade fora do mundo físico, a percepção a respeito de Deus ainda está restrita. Rapidinho aqui embaixo. Dudu colocou para nós aqui, né? Deus está em mim porque sei que sou divino. E se divino sou, tenho algo a mais que vem de algo. E esse algo é muito maior que eu, do que eu preciso. Creio na grande parcela que ganho quando sinto Deus no Cristo que salva, no Cristo que eu sei que está aqui entre nós. Espírito grande que nos traz a melhor forma de entendermos que a voz que clama nas minhas rezas, nas minhas preces, faz com que a grande estrutura que chega a mim, através desse irmão chamado Jesus, veio e trouxe esse Deus que fortalece nos nossos pedidos e agradecimentos que levamos todos os dias, e assim, nesse crescimento de luz que chega, eu vou seguindo muito mais na fé que tento carregar para a minha maior e melhor evolução como ser humano em terra e ser espiritual como espírito que sempre fui. Né? Então, o que é Deus? Né? Essa é a grande pergunta que nós fazemos. Obrigado pela colaboração, que vai trazendo para nós exatamente isso. Nós vamos, então, a princípio, através da nossa fé. Só que, como a gente lembra que um dos princípios fundamentais da doutrina espírita é a fé raciocinada, nós procuramos, então, compreender dentro daquilo que é possível, ainda que seja na nossa imaginação, no nosso campo mental, o que seria Deus. O que seria, porque não é o que ele é. Mas o que seria dentro daquilo que nós podemos alcançar com o nosso raciocínio. Então, nós acreditamos que existe um Deus, fortalecemos essa crença na nossa razão, de entendermos mais uma vez que Deus não é apenas aquela visão religiosa, mas Deus também é uma visão científica. Porque Deus é ciência, Deus é consciência, Deus é sentimento. Então, a natureza que cria tudo aquilo que existe à nossa volta, inclusive cada um de nós, também é Deus. Então não ficamos restritos diante de um altar. Não ficamos restritos dentro de um templo. Não ficamos restritos dentro de dogmas. Mas passamos a entender Deus de uma forma muito mais abrangente. Deus é aquele que cria, Deus é aquele que ama, Deus é aquele que nos sustenta em tudo, já que nós somos criaturas desse Criador. Vamos em frente. É um debate filosófico muito interessante, mas simplesmente reconhecemos, ora, agora não temos condições de compreendê-lo, mas eu sei que ele está presente. Pronto, já é para nós o suficiente. Avançando um pouco mais. Então, Kardec colocou para nós aqui, mais uma vez, né, que será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade. Os espíritos conhecem, né, dizem para nós, né, que não ainda enquanto nós estivermos com o espírito obscurecido pela matéria, mas que quando alcançarmos a perfeição, estaremos nos aproximando e poderemos vê-lo e compreendê-lo. Mas esse vê-lo, até esse verbo ver para nós, é algo que traz para nós essa limitação. Porque ver Deus significa que eu dependo da visão para perceber Deus. E teremos uma grande dificuldade para isso. Kardec então faz um comentário nessa questão. Ele diz assim: a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Quando ele fala na infância da humanidade, nós vamos lembrar dos
das civilizações antigas, da nossa condição como seres antigos, quando tínhamos aquela visão de que Deus era uma personalidade. Deus que tinha o corpo humano, muitas vezes até, né, lembrando ali, por exemplo, entre os egípcios, quando tínhamos ali, né, aquele Deus zoantropomórfico, né, aquele Deus que é homem e ao mesmo tempo é animal. Nós veremos ali no panteão greco-romano deuses com formatos, com ideias e sentimentos humanos. Vamos ali entre os vikings, encontraremos hoje, né, que a garotada tanto gosta, né, de assistir esses filmes de heróis. Quando vemos ali Thor, por exemplo, que é um dos deuses, Odin, que era o seu pai, e aparece ali aquele ator com aquela expressão sábia e envelhecida, com aquele poder enorme, aquilo era um deus. Dentro do cristianismo, quando desenhamos Deus com aquele homem velho carregando um cajado, com aquela barba branca. Então, na infância da humanidade, dá a impressão de que essa infância ainda não acabou, porque nós continuamos ainda cultuando Deus, como se fosse um homem com características e limitações humanas. Então, mais uma vez, ele diz, na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então faz ideia mais justa da divindade e, ainda que sempre incompleta, mais conforme a sã razão. Então ele já começa a ter uma ideia mais realista. Mas ainda temos uma grande dificuldade. Basta a gente lembrar, né, que as escolas em que nós somos educados e que falam de Deus, ainda traz Deus limitado por muitos dogmas e muitas vezes até caracterizado por muitas fantasias, com personalidades e tudo mais. Porque Deus vai ficar bravo com você. Porque Deus vai te castigar. Eu sou um ser que sou temente a Deus. Ser temente significa que eu temo, eu tenho medo de Deus. Portanto, eu faço a coisa certa, porque esse Deus bravo vai me castigar. É isso que nós aprendemos, nós, humanidade, aprendemos nas mais variadas escolas. Então, por isso, nós temos que sair desse ambiente limitado das nossas crenças, crenças ainda que muitas vezes nos prendem à infância da humanidade, e começarmos a ir além. Kardec vai no número 12, ele diz assim: embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições? Então Kardec aqui, ele... Tá bom, vai, a gente não consegue entender, mas dá para ter uma ideia, já que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, dá para a gente ter uma ideia dessas perfeições que Deus apresenta? De algumas, sim. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Entrevê-as pelo pensamento. Então significa que, pela nossa imaginação, conseguimos imaginar Deus. E até mesmo nesse caso, a gente vai pensar em Deus no sentido de uma entidade que traz atributos máximos. Quando a gente fala simplesmente, Kardec vai desenvolver um pouco melhor aqui na próxima questão, mas se a gente fala que Deus é o amor infinito, muito bem, Deus é o amor infinito. O que nós entendemos por amor? É o amor que nós temos pelos nossos filhos? É o amor que nós temos pelos nossos animais? É o amor que nós temos pelo nosso trabalho, pelos nossos amigos, pela nossa família? É esse amor que nós compreendemos. E se nós imaginarmos que esse amor que nós compreendemos, que nós julgamos ser um amor tão intenso, que Deus se assemelha a isso, nós nos veremos assim com uma tamanha pretensão de imaginar, lembra que eles colocam, que nós podemos entrever essas potencialidades máximas de Deus pelo nosso pensamento, mas o nosso pensamento parte daquilo que nós conhecemos. Por isso, então, até nesse sentido, a inteligência
Peguemos o homem mais inteligente do mundo. Ele será inteligente dentro do seu campo de conhecimento. Pensemos na pessoa mais amorosa do mundo. O amor que ela sente é um amor restrito à condição de criatura nesse estágio evolutivo dela. Mas pelo pensamento nós conseguimos extrapolar. Imaginemos a pessoa mais amorosa do mundo e sabemos que Deus vai além dele. Pensemos no ser mais perfeito do nosso mundo, Deus vai além dele. Naquele ser mais inteligente do nosso mundo, Deus vai além dele. Então, o início, quando a gente começa então a ir além dessas muralhas que nos cercam, limitando o nosso entendimento, porque eu sei que além dessa muralha existe potencialidades e capacidades e faculdades que vão além daquilo que eu posso compreender. E aí então eu posso classificar Deus estando além dessas muralhas. É o que o nosso pensamento pode fazer. E aquele que é mais criativo vai um pouco mais além. Porque a gente pensa, né, que Deus é perfeito e Deus criou o universo. Aí eu olho para o céu e vejo as estrelas aqui à minha volta. Vejo a lua, vejo o sol. Aí eu começo então, através do meu desenvolvimento intelectual, começo a assistir a vídeos, ver imagens daquilo que os nossos equipamentos captam, nossos enquanto humanidade, captam nas profundezas do universo. E aí então eu vou ver, bom, se os meus olhos veem as estrelas aqui à minha volta, por exemplo, o Cruzeiro do Sul, que nós conseguimos perceber. Bom, ali está Deus. Aí eu pego então essas imagens que vão além ali nas profundezas do universo e penso, bom, a minha visão de Deus ia até o Cruzeiro do Sul. Agora eu vejo que Deus vai além do Cruzeiro do Sul em galáxias que existiram há 13 milhões de anos. 13 bilhões de anos. Eu falei, bom, Deus foi muito mais longe, né? Mas será que Deus vai além disso? Então percebam que a nossa visão vai se distanciando cada vez mais conforme a nossa mente vai se desenvolvendo, conforme a nossa inteligência vai se ampliando. Porque assim a gente consegue sempre ir um pouco mais além. A distância máxima que o homem conseguia chegar era através daquilo que a sua visão alcançava. Aí ele desenvolveu máquinas que levavam além. Depois ele olhava para o mar, não via fundos. Depois ele criou a caravela e conseguiu atravessar os mares. Ele olhava para o céu e via as nuvens. De repente ele criou foguetes que foi além. Então a gente está cada vez mais ali indo além. E a nossa imaginação também vai cada vez mais além. Mas vamos lá. Kardec perguntou que se nós poderíamos formar uma ideia de algumas das suas perfeições, das perfeições de Deus. Colocou então que pelo pensamento nós conseguiríamos. Mas vamos lá. Na 13ª então, e Kardec inclusive pega essa questão e desenvolve um pouquinho mais lá aqui no livro A Gênese, no item que fala sobre, deixa eu pegar aqui rapidamente, o título da natureza divina. Então a gente vai ler aqui o Livro dos Espíritos e depois a gente passa para esses trechos aqui, que muitas vezes aqui são até trechos repetidos, né? Mas vamos lá. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, lembremos que essas definições de Deus, Kardec apresentou lá na introdução do Livro dos Espíritos que nós vimos, né? Introdução ao estudo da doutrina espírita. Aqui ele está repetindo esses mesmos atributos. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos a ideia completa de atributos de Deus? Quer dizer, uma ideia completa, só da gente pensar que eterno, infinito e imutável. 3. Imaterial, único, onipotente. 6. Soberanamente justo e bom. 7. 7 atributos de Deus. Kardec pergunta, temos ideia completa dos seus atributos? Será que é possível para nós enumerarmos os atributos de Deus? Kardec, aqui com a pretensão que ele tinha, colocou aqui 7 atributos. Essa seria uma ideia completa? A mesma coisa aconteceu, e naturalmente a gente coloca aqui Kardec tentando
dentro das possibilidades, definir essa visão sobre Deus. A mesma coisa aconteceu lá no livro 3, no livro 3º, das leis morais. Kardec se baseou, naquele momento, nos 10 mandamentos. Tanto que ele coloca ali numa das questões, se nós nos basearmos nos 10 mandamentos, conseguiríamos colocar ali 10 leis que nos ajudassem a entender todas as leis que regem o mundo? Os espíritos disseram, é um bom começo, mas não se prenda nisso. Por quê? Como é que nós podemos imaginar as leis que regem o mundo moral se nós só conhecemos o planeta que nós vivemos? Quais são as leis que regem mundos que vão além e que estão que são muito mais evoluídos do que os nossos? A lei de destruição, lei do progresso, lei de adoração. Como é que será que o entendimento sobre a adoração no mundo perfeito? Qual a ideia que se faz sobre lei de destruição no mundo onde não há mais destruição? Quais seriam as leis que existem lá? Então Kardec, quando coloca esses atributos e quando ele fala daquelas leis, é dentro da visão. Tanto é assim que os espíritos responderam para ele. Do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Então até os espíritos viram, né, que Kardec teve a pretensão que com 7 adjetivos poder classificar a ideia completa sobre Deus. Eles colocaram, olha, se vocês acham que dentro da crença de vocês, tá bom. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. E aí o homem pretensioso vai dizer, como assim? É claro que eu sou mais inteligente, é claro que eu compreendo. Pode falar que eu entendo. E na verdade não deixa de ser apenas a pretensão que nós temos. Mas eles dizem ainda, a razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições, porquanto se uma lhe faltasse, ou não fosse infinita, ele não seria superior a tudo, não seria, por conseguinte, Deus. Então aqui um raciocínio interessante. Quando nós colocamos que Deus é tudo acima de tudo, nada pode estar acima dele ou ser igual a ele. Porque do contrário, se houvesse alguma outra entidade que tivesse uma capacidade mínima semelhante a Deus, nós veríamos ali uma entidade que se assemelharia a Deus. Uma entidade que poderia também se colocar como Deus. Portanto, se Deus é único, é eterno, é infinito, tem todos aqueles atributos, não existe nada igual ou acima de Deus. Se surgisse alguma coisa, essa coisa seria Deus. Isso dentro do nosso raciocínio. Lembrando que essa ideia que Kardec coloca é baseada nas nossas percepções, que não conseguem ainda compreender valores e virtudes e atributos que nós sequer compreendemos, a nossa linguagem não existe. Lembrando que a nossa própria linguagem vai se desenvolvendo conforme as coisas vão acontecendo. Nós vamos criando palavras novas, nós vamos criando ideias novas, conforme as coisas, as experiências vão surgindo. Por exemplo, algumas palavras novas que existem aqui não mais que 50 anos. Ecologia, informática. Que mais que a gente pode colocar? Telecomunicações. Aviação, algo que existe pouco mais de 100 anos. Esses nomes não existiam e eles surgiram, como Kardec coloca lá no início da introdução à doutrina espírita. Ele diz para nós que para ciências novas, conhecimentos novos, ideias novas, precisamos criar novos nomes. Portanto, tudo aquilo que nós colocarmos como virtudes, por exemplo, aqui no nosso mundo, são as virtudes que nós conhecemos. Eu não posso dar nome a algo que eu não conheço. Então, o meu conhecimento está diretamente ligado a tudo aquilo que eu posso definir.
quando os espíritos dizem então, há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente e que a vossa linguagem não consegue, não tem meios de exprimir, mostra exatamente isso. O nosso conhecimento vai até além de onde nós podemos. É aquela mesma história, né, dos europeus, ou então de povos que nunca atravessavam oceanos, não sabiam do que existiam depois. E, portanto, como é que eles iam dar nome para algo que nunca viram? Hoje nós estamos criando nomes novos, criando ideias novas. Mas vamos lá, ele diz ainda para nós aqui. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude. Vicissitudes são alternâncias nos seus valores, né? Situações que para eles são positivas, ora são negativas. Nós, criaturas, vivemos muitas vicissitudes. Tem hora que nós estamos com bom humor, tem hora que a gente está com mau humor. Tem hora que a gente está animado, hora desanimado. Deus passaria por isso também? Deus acordou de mau humor? E, portanto, ele vai estragar uma estrela? Seria possível nós imaginarmos isso? Então ele está acima de qualquer vicissitude, porque é pleno e constante e imutável em tudo aquilo que diz respeito a ele. É onde a nossa imaginação consegue chegar. E ao mesmo tempo também, além de estar isento de qualquer vicissitude, ele está isento também de quaisquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Da mesma forma que nós podemos listar todas as virtudes possíveis, juntarmos todas as línguas, todos os idiomas, e procurarmos nesses idiomas, em seus dicionários, todas as virtudes possíveis, nós imaginaríamos que Deus estaria acima delas. E se imaginarmos todas as imperfeições possíveis, por exemplo, a preguiça, o orgulho, o egoísmo, tudo aquilo que nós classificarmos como imperfeição, Deus simplesmente não teria nenhuma delas. Perceba que nós estamos aqui tentando desenhar o perfil de Deus, o perfil da divindade, baseado nos nossos entendimentos. E a nossa imaginação tenta extrapolar e ir além. Muito bem, passando aqui para o livro A Gênese, Kardec vai trazer aqui, né, ele vai definir um pouco melhor, nos comentários dele, um pouco desses atributos, né, eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Aqui no livro A Gênese ele vai dizer assim para nós, vamos lá. Ele vai repetir um pouco essas ideias iniciais, né? Pois é, já pensou? Exatamente isso, né? Quando eu estou triste, com raiva, Deus também está assim? Está assim também? Se eu sou divino como Ele, e Ele me sente e me vê, já pensou se nós fizéssemos essa comparação? Então vamos lá, livro A Gênese, da natureza divina. Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Temerário seria aquele que pretendesse levantar o véu que oculta de nossos olhos. Falta-nos ainda o sentido que só se adquire pela completa depuração do espírito. Mas se o homem não pode penetrar na essência de Deus, tendo como premissa sua existência, então quer dizer, temos que, a princípio, entender, confiar que Deus existe. A partir dessa existência, nós vamos então conferindo atributos a Ele. É isso que os Espíritos estão dizendo. Pode, pelo raciocínio, chegar a conhecer-lhe os atributos necessários, uma vez que, reconhecendo o que Ele não pode absolutamente ser, sem deixar de ser Deus, deduz daí o que Ele deve ser. Então, se Deus é o máximo em tudo, sabemos que aquilo que não alcança Deus não é Deus. Sem o conhecimento dos atributos de Deus, seria impossível compreender a obra da criação. O ponto de partida de todas as crenças religiosas, vejam aqui Kardec colocando, é o ponto de partida de todas as crenças religiosas. Mas e a ciência? Não teria como ter um entendimento sobre Deus? Foi por isso que eu iniciei o nosso comentário
fazendo aquela comparação, que a visão sobre Deus não é apenas dentro das crenças religiosas, mas Deus também é essa inteligência da natureza, que não traz as mesmas características de um Deus religioso. Em que Deus é bonzinho, em que Deus é amoroso, em que Deus cuida do homem, mas Deus também é aquela força que une galáxias, é aquela força que junta o átomo, é aquela força que cria a primeira célula. Então, Deus não é apenas a visão da religião. Temos que entender Deus além das crenças que nós trazemos nas nossas religiões, porque lembrando que, embora essas religiões tenham sido criadas a partir de inspirações do plano espiritual, somos nós encarnados que demos continuidade a elas. E, portanto, nós fomos colocando não apenas as nossas virtudes, mas também contaminando com as nossas imperfeições. E é exatamente a nossa limitação que acabou criando essa base filosófica, esse conjunto de crenças, etc, etc. E, portanto, se nós pegarmos essa nossa visão dentro das religiões e tentarmos entender Deus, estaremos ali com as nossas imperfeições também tentando entender Deus. Então, por isso precisamos ir além. Então vamos lá. É o ponto de partida de todas as crenças religiosas. E é por não terem se reportado a esses atributos como o farol capaz de orientá-las que a maioria das religiões errou em seus dogmas. As que não atribuíram a Deus a onipotência, ou seja, uma potência absoluta, uma potência máxima, a capacidade de realizar na sua máxima expressão, isso é onipotência, imaginaram vários deuses. As que não lhe atribuíram a soberana bondade, fizeram dele um Deus ciumento, colérico, parcial e vingativo. E até hoje nós pensamos assim. Quando temos, por exemplo, olha, você só será salvo se você for adepto dessa religião. Quem disse isso? Deus? É aquele Deus que tem preferências de uma para outra criatura? É aquele Deus que só aceita se nós fizermos ali aquela ação de bajulação? Essa é a visão que nós temos de Deus? É a nossa visão limitada e imperfeita. Kardec, então, ele faz aqui para nós uma pequena análise de cada atributo. Deus é a suprema e soberana inteligência. Lembremos, né? Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Deus que mata, exatamente. Quando nós vemos, inclusive, no YouTube, já comentei isso com vocês, e seria interessante vocês fazerem um exercício, procurem sobre ateísmo. E assistam a um vídeo ali de 10 minutos, 15 minutos, porque é importante nós entendermos do porquê das pessoas alimentarem a ideia de que Deus não existe. Isso é importante, faz parte aqui, fica como lição de casa. Quando eles colocam, então, o argumento dos ateus é, primeiro, as inconsistências trazidas na Bíblia. Como é que Deus pode reencarnar, pode morrer, e Deus pode simplesmente ressuscitar? Ou então, se Deus existe, por que ele permite que essa guerra aconteça? Por que ele permite que isso aconteça? Então, na verdade, são argumentos desafiadores, na verdade, não desafiando Deus, mas desafiando todas as crenças que nós temos a respeito de Deus. Então, procurem isso. Por que o ateu é ateu? Qual o argumento que ele apresenta para deixar de acreditar em Deus? Não é nós que queremos convencê-lo, mas entender do porquê que ele pensa assim. Assim como também por que entender que aqueles que acreditam em Deus, qual é o argumento que ele tem? No que ele baseia a sua crença? Nisso a gente vai conseguir formar uma ideia mais ampla e mais abrangente sobre nós mesmos. Rapidamente, então. Deixa eu ver se dá para ir rapidamente, peraí. Não vai dar para ir rapidamente, não. Vamos devagar. Sim, precisamos, porque... Pessoal, eu não vou nem entrar aqui agora, porque são quase 2 páginas aqui. Na verdade, mais de 2 páginas. E para falar sobre os atributos de Deus, a gente dá aquela respirada e faz com calma no próximo encontro, até porque nosso horário está acabando também. Então a gente vai complementar essa parte da natureza divina aqui do nosso livro A Gênese, a partir do item número 8.
né, com calma. Então, Dudu, que você colocou, precisamos respeitar isso. Porque não é aquela questão do orgulho, nós não precisamos defender a existência de Deus. É a mesma coisa, trazendo para algo um pouco menor, um pouco mais palpável para nós, nós vemos muitas vezes artigos que são publicados atacando o Chico Xavier. Porque o Chico era isso, porque o Chico era aquilo. E nós, então, porque o nosso orgulho como espíritas, e olha só, espírito orgulhoso é a pior coisa que tem, né? E o nosso orgulho ferido, nós queremos defender o Chico. Não, mas é porque você não conhece, é porque você não sabe. O Chico precisa ser defendido? Simples assim. Não, porque Jesus não sei o quê. Nós precisamos defender Jesus? Mas a questão maior do que isso tudo, do que ficarmos fazendo essa fogueira de vaidades, essa briga de egos, é simplesmente perguntar, mas espera aí, por que aquela pessoa pensa assim? Quais foram as desilusões e frustrações que fizeram com que ela tivesse esse pensamento? Lembrem que nós estudamos nos bastidores da obsessão, lá com o nosso querido Filomeno de Miranda, quando nós conhecemos o Dr. Teofrastos, que era então aquela personagem do mal que nós conhecemos e acabou depois se convertendo naquele espírito que iniciava a reconstrução de si mesmo. O Dr. Teofrastos, lá no século XV ou século XVI, eu não me recordo precisamente, ele foi queimado pela Inquisição. Ele foi preso por uma conspiração daquele bispo que queria tomar ali o seu grande amor. E ele foi acusado de bruxaria porque ele era ali um médium e fazia ali, né, trabalhos relacionados com os espíritos. E ele foi então preso, julgado, condenado e queimado numa fogueira. E ele passou durante 500 anos odiando falar da igreja. Então a gente percebe que quando as pessoas deixam de acreditar ou passam a acreditar, elas tiveram experiências que as levaram por esse caminho. Então é muito importante para nós que nós compreendamos isso. Quando vemos alguém ofendendo alguma religião, 1457, século XV, obrigado, Dudu. Né? Então, pois é, exatamente, né, o Eve? Né? Então, tão horrível quanto é orgulho ferido, né, ou espírita conservador. Porque nós queremos defender a nossa honra, queremos debater e mostrar para as pessoas que nós somos donos da verdade. Só que até mesmo nós que hoje estamos de alguma forma vinculados ao espiritismo, nós também tivemos o caminho que nos levou até aqui, ou os caminhos que nos levaram até aqui. Acreditamos, desacreditamos, aprendemos, tínhamos uma crença, mudamos de crença. Eu coloco a minha própria experiência, né? Então, nasci numa família católica, embora minha mãe fosse médium, estudei no colégio católico, passei à igreja metodista, comecei a estudar esoterismo, cheguei no espiritismo e não abandono nenhum caminho, nenhum passo que eu dei no meu passado. Porque aquilo que eu sou hoje, as crenças que eu tenho hoje, foram construídas por cada passo que eu dei nessa trajetória. Assim como vocês também tiveram seus próprios caminhos. Ah, se eu tivesse nascido espírita, você seria uma pessoa diferente do que você é hoje. Melhor ou pior, não sabemos. Mas aquilo que nós somos hoje é resultado da soma dessas experiências. E para muitas pessoas, no meio desse caminho, alguns obstáculos difíceis surgiram. Então elas preferiram se afastar. E dada a personalidade muitas vezes impulsiva, elas passaram não apenas a se afastar, mas passaram também a atacar. Mas tiveram causas para isso. Portanto, temos que respeitar que cada um tem o seu caminho. Aquele que muitas vezes se sente reprimido ou oprimido, né? Reprimido ou oprimido, ele teve motivo para isso. Então cada um de nós está ali, exatamente nesse degrau, né? Nessa grande escada de Jacó, né? Subindo em direção a essa linha de progresso. E muitas vezes tem aqueles que estão lá embaixo ainda, no primeiro degrau, assim como existem muitos que já estão em degraus muito mais avançados. Não necessariamente espíritas, mas eles estão, em termos de evolução espiritual, em degraus mais avançados. Então, cada um no seu tempo.
respeitemos essas diferenças, mesmo aqueles que atacam, aqueles que não concordam, porque eles tiveram motivo para isso. Eles não caminharam pelas mesmas estradas que nós caminhamos. Então é isso, né? Ateus cristãos, né? Tá certo. Então cada um no seu